Ele entra no ambiente sem pressa. Não observa para ser visto, observa para entender. Enquanto outros tentam se encaixar, ele permanece inteiro. Não ajusta o tom de voz, não acelera o passo, não força a presença. Existe algo diferente nesse tipo de homem. Não é aparência, não é dinheiro, é o peso do silêncio que ele carrega. Ele não procura olhares, mas os olhares encontram ele, não porque ele quer, mas porque ele não precisa. A maioria dos homens entra em um lugar querendo provar algo. Querem atenção, querem aprovação, querem confirmar que ainda tem valor. Esse homem não, ele já chegou decidido. Ele não disputa espaço, ele ocupa. Quando alguém fala demais, ele escuta. Quando alguém se explica, ele espera. Não interrompe, não valida, não corrige. Ele entende algo que poucos entendem. Presença não se pede, se sustenta. As pessoas sentem isso antes de compreender. É desconfortável, é estranho, é magnético. Quem está acostumado ao barulho estranha o silêncio. Quem vive reagindo se perde diante de quem observa. Ele não se adianta, não tenta agradar, não se oferece. Existe uma calma nele que não pede permissão, uma postura que não se curva, uma firmeza que não se anuncia. É aqui que tudo começa. Antes da palavra, antes do toque, antes da intenção. Tudo começa na forma como ele entra e na forma como ele permanece. O afastamento não começa com um não. Começa antes, muito antes. Começa dentro da cabeça do homem que perde o controle, não por fora. Por dentro, ele sente algo mudar e tenta corrigir. Fala mais, explica demais, responde rápido demais. A tensão nasce ali, no instante em que ele percebe o risco de perder. O corpo entrega o que a boca tenta esconder. O olhar pede confirmação. A postura cede. A voz busca aprovação. Nada disso é dito, mas tudo é sentido. Existe um momento silencioso em que o valor começa a cair. Não porque ele errou, mas porque ele tentou garantir. O homem que tenta segurar revela medo. E medo nunca passa despercebido. Ele começa a se mover em função da reação dela. Espera mensagens, interpreta pausas, preenche silêncios que não precisavam ser preenchidos. A mente acelera, o corpo acompanha. Enquanto isso, o outro tipo de homem permanece, não reage, não se antecipa, não ajusta o próprio eixo para agradar. Ele entende que perder o controle interno é o verdadeiro fracasso e que nada externo compensa isso. Quando a necessidade aparece, a atração recua, sem aviso, sem drama, sem explicação. É assim que muitos perdem sem perceber, não por algo que fizeram, mas pelo estado interno que deixaram escapar. Aqui começa a diferença real entre quem observa o próprio impulso e quem é arrastado por ele. Ele descobre cedo que nem tudo precisa ser dito e que quase nada precisa ser explicado. Enquanto alguns tentam se justificar, ele pausa. Enquanto outros falam para aliviar a tensão, ele sustenta o olhar. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. Quando a conversa desacelera, ele não corre para preencher. Ele permite que o vazio exista e observa o efeito disso. O desconforto aparece do outro lado. Pequenos movimentos, mudança no tom, tentativas de conduzir. Ele não resiste, mas também não segue. Existe uma linguagem que só funciona quando não é forçada. O tempo, a pausa, o espaço. Ele entende que falar menos não é timidez, é escolha. Quando provocações surgem, ele não reage. Quando testes aparecem, ele não se explica. Ele permanece igual. Esse tipo de postura cria perguntas que não são feitas em voz alta, cria dúvida, cria atenção. Quem está acostumado a controle rápido estranha quem não se move. Quem espera reação se perde diante da contenção. O silêncio obriga o outro a se revelar, a falar mais, a se mover mais, e ele apenas observa. Não há jogo declarado,
Não há estratégia visível, há consistência. O silêncio dele não é vazio, é firme, é pesado, é difícil de ignorar. Nesse ponto, algo muda. Não externamente, mas internamente do outro lado. E ele sabe disso, sem precisar confirmar. Quando a pressão aparece, muitos se revelam, não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Ele sente o teste no ar antes que ele aconteça. Uma provocação leve, uma dúvida lançada, um comentário fora do lugar, nada explícito, nada direto. É nesse momento que a maioria se perde, endurece demais ou cede demais. Ele não faz nenhum dos dois. Não corrige, não confronta, não busca se defender. A reação fica presa dentro, o rosto não entrega, o corpo não muda. Existe uma força silenciosa em não se mover, em não provar, em não responder no impulso. Enquanto o outro espera uma reação, ele oferece estabilidade. E isso confunde. Quem testa quer ver desequilíbrio, quer ver esforço, quer ver fissura, mas encontra presença. Ele não ignora, ele registra, guarda a informação. Sem pressa, sem julgamento. Esse tipo de homem não vence discussões. Ele encerra tensões antes que elas cresçam. Não porque fala melhor, mas porque não entrega o controle. A calma dele não é passiva, é escolhida, e quando alguém percebe que não consegue deslocá-lo emocionalmente, algo muda. O jogo perde força, a provocação enfraquece, não por palavras, mas por ausência de reação. Ele não anuncia valor, ele vive de um jeito que torna qualquer anúncio desnecessário. A rotina dele é simples, decisões claras, limites silenciosos. Ele não muda planos para impressionar, não reorganiza a própria vida para ser aceito. Quando algo não se alinha, ele se afasta, sem explicação longa, sem dramatização. Esse afastamento não é punição, é coerência. Quem observa, sente, nem sempre entende. Existe uma diferença clara entre alguém ocupado e alguém inteiro. Ele não está cheio de distrações, está firme no próprio eixo. A forma como ele escolhe onde estar diz mais do que qualquer discurso. A forma como ele escolhe com quem ficar revela tudo. Não há urgência, não há carência. A presença dele é rara, porque não é distribuída. É oferecida com critério. Quem está acostumado à atenção constante estranha a ausência medida. Quem recebe demais sente falta quando ela cessa. Ele não usa o afastamento como ferramenta. É apenas o reflexo natural de quem não negocia a própria paz. O valor percebido nasce aí, não no esforço, mas na integridade. Quando alguém percebe que não é o centro da vida dele, algo se ajusta. O respeito aparece primeiro. Depois, o interesse aprofunda. Nada disso é dito, nada disso é combinado, é sentido. E o silêncio continua fazendo o trabalho. Ele não está sempre disponível e não explica o porquê. A ausência dele não cria vazio imediato, cria peso. Enquanto alguns tentam manter presença constante, ele surge quando faz sentido, sem aviso, sem justificativa. O tempo dele não é disputado, é respeitado. Quando ele se afasta, não deixa rastros emocionais, não provoca, não desaparece para causar reação. Ele apenas segue. Essa distância não gera rejeição, gera reflexão. Quem estava confortável começa a notar. Quem não se importava começa a sentir. O silêncio entre encontros fala mais do que longas conversas. A espera revela mais do que a resposta imediata. Ele não apressa vínculos, não força proximidade. Existe uma maturidade em não precisar estar presente o tempo todo para ser lembrado. Quando ele retorna, nada precisa ser retomado, nada precisa ser explicado. A presença dele não compete. Ela se impõe naturalmente. Nesse ponto, a dinâmica já mudou. Não há mais perseguição, não há ansiedade visível, existe atenção, existe curiosidade. A ausência dele não cria medo, cria interesse, porque o que é raro não se implora, se percebe.
E quando alguém percebe isso, já não está mais no controle da própria curiosidade. Ele nunca teve como objetivo conquistar. Isso sempre foi consequência. Enquanto muitos moldam o comportamento para agradar, ele molda a própria vida. E deixa que quem quiser acompanhe. Não existe pressa no caminho dele, nem medo de caminhar sozinho. Se alguém fica, fica porque escolheu. Se alguém vai, vai sem peso. Ele não carrega expectativas nos ombros dos outros, carrega responsabilidade sobre si. A força dele não está no controle do outro, está no domínio interno. Quando tudo poderia virar disputa, ele se retira. Quando tudo poderia virar drama, ele silencia. Não por indiferença, mas por clareza. Ele sabe quem é quando ninguém observa. Isso basta. A conquista acontece nesse espaço invisível, onde não há esforço, onde não há pedido. A presença dele não tenta segurar, ela permite. Quem se aproxima sente firmeza, quem se afasta sente falta, mas ele segue igual, com companhia ou sem, com resposta ou silêncio, porque o caminho dele não depende de validação externa, depende de coerência. E esse tipo de homem não termina histórias. Ele continua andando, o resto decide se acompanha.